1 Coríntios 4, de 14 a 21, diz assim o texto: Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como tu por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Senhor, graças te damos pelo privilégio bendito de nos reunir mais uma vez neste dia, em teu nome, para exaltar, Pai, a tua majestade. Somos rebanho do teu pastoreio, Senhor, e necessitamos sempre ouvir a voz de Cristo Jesus, o supremo pastor das nossas almas. Que a tua palavra seja como o cajado do pastor a conduzir a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a sondar o nosso coração, que a tua palavra viva e eficaz penetre profundamente e sonde, ó Deus, as nossas intenções, a fim de nos alegrar, nos admoestar, nos corrigir, nos educar na justiça, para que, ó Deus Santo, santificados pela palavra, sejamos mais conformados à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor e irmão mais velho. Te damos graças por tudo, na esperança de que falarás conosco, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vivemos dias em que o individualismo é a regra entre as pessoas. Muitos têm assumido a postura de que ninguém pode se meter na minha vida, ninguém tem nada com a minha vida, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu deixo de fazer. E isso é fruto do pensamento pós-moderno, de que não existem absolutos. Porque veja bem, se não existem absolutos, se não existe um padrão para se aferir o que é verdade e o que não é verdade, como é que alguém vai se arrogar do direito de corrigir outra pessoa? Porque se não há verdade, não existe possibilidade de correção. Está todo mundo certo. Então cada um fica na sua, cada um vive individualmente, ninguém se mete na vida de ninguém. Mas infelizmente, a despeito do erro crasso que há nesse tipo de pensamento e nesse tipo de postura, muitos cristãos têm assumido esta ideia, esta prática de achar que outros não podem chamar a sua atenção, porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. Esse pensamento, sabemos, ele é totalmente antibíblico. Para citar apenas um texto da Escritura, Hebreus ordena o seguinte, lá no capítulo 3, versos 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós
seja endurecido pelo engano do pecado. A ordenança de Hebreus, ela é muito direta. Não pode haver no meio dos irmãos, na congregação cristã, alguém que esteja com um coração perverso. E para que você venha aferir que alguém está andando com um coração perverso, é necessário que haja uma verdade. Essa verdade está na palavra de Deus. E conferindo se existe de fato alguém com este coração perverso, é dever dos crentes, afinal de contas, há uma ordem aqui: exortai-vos mutuamente, é dever dos crentes admoestar uns aos outros. E é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui no começo da Epístola aos Coríntios, como nós temos visto. Paulo está exortando aqueles irmãos a fim de corrigir erros, incluindo a divisão que havia na igreja em torno de pregadores, em torno do nome de homens. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Havia muito orgulho no coração dos coríntios, havia a preferência por pessoas, por características dos pregadores, e eu tenho insistido que a divisão dos coríntios era em torno da característica dos pregadores, porque a mensagem era a mesma. Paulo, Apolo e Pedro pregavam o bendito evangelho de Cristo, ou como Paulo mesmo já afirmou aqui: eu prego a Cristo e este crucificado. Não havia diferença na mensagem, mas havia diferença na postura, nos estilos, como é comum e como é natural no nosso meio. Nós não somos iguais. As pessoas têm dotes diferentes da parte de Deus. Deus capacitou cada um de forma diferente. Não vamos encontrar dois líderes, dois pregadores do evangelho que são iguais, a não ser aqueles de seita neopentecostal que querem imitar os seus líderes. Mas eu estou falando de pregadores genuínos do evangelho. Você não irá encontrar pessoas parecidas, e a igreja então estava se formando em torno destes homens. Paulo os exorta. Paulo chama a atenção de forma bastante dura, e no texto que eu li hoje, Paulo agora vai explicar a razão de estar falando nesse tom com os coríntios. Lembre que foi Paulo quem plantou essa igreja. Foi Paulo, em uma das suas viagens missionárias, que fez com que o evangelho chegasse àquela cidade. Eram pessoas muito conhecidas de Paulo. E agora Paulo fala de uma maneira bastante dura. As exortações de Paulo são graves, e ele vai explicar a razão de falar desta forma. Você então aprende nos versículos lidos como é que você exorta corretamente. Já que Paulo está exortando, já que nós somos chamados a exortar uns aos outros, nós podemos pegar como modelo o que está acontecendo aqui. Como é que você exorta alguém de forma correta? Primeira coisa que você aprende é que a exortação precisa ser movida pelo amor. Paulo vai deixar isso bem claro aqui. Paulo havia usado de fina ironia para repreender os coríntios, lembra? Quer dizer que vocês já são reis, vocês já são fartos. Paulo estava de fato ironizando a postura daqueles irmãos. E então agora ele esclarece o seu tom. Veja o verso 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Ele os repreendeu como a filhos amados. Não esqueça, como eu disse, que foi Paulo o plantador dessa igreja. Paulo tinha por estes irmãos um amor paternal. Eles eram de fato filhos na fé do apóstolo Paulo. Paulo fala a mesma coisa quando ele escreve aos Tessalonicenses. Abra sua Bíblia na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Paulo sempre tratava os seus filhos na fé desta maneira. Veja
o verso de número 11. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ele fala aos coríntios como a filhos amados, ele fala aos tessalonicenses como a filhos amados. A figura do amor paterno, que leva à correção, ela é enfatizada pela Escritura. O escritor aos Hebreus lembra aos crentes que o fato de Deus disciplinar os seus filhos era sinal de amor, era sinal que de fato Deus os tratava como filhos. Ele chega a dizer que se eles estivessem sem correção, era um mau sinal, era sinal de que Deus os tratava como bastardos. Dê uma olhada no livro de Provérbios, porque é de lá que o escritor aos Hebreus tira a sua exortação. Provérbios, capítulo de número 3. Veja comigo os versos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A ideia é muito clara. Se um pai quer bem ao seu filho, ele não se privará de exortá-lo, de corrigi-lo, muitas vezes com a vara. É isso que o escritor aos Hebreus vai dizer, é isso que o escritor aos Hebreus vai afirmar. A ironia de Paulo, que poderia ser interpretada pelos coríntios como uma tentativa de ridicularizar aqueles irmãos, não tinha essa intenção, na verdade. Paulo usa de ironia para que eles refletissem sobre a insensatez do seu pensamento. É para isso que serve a ironia. A ironia é um recurso de linguagem que leva o interlocutor a compreender o quão absurdo é o seu pensamento, ou é o caminho que ele está tomando. É isso que Paulo faz, e é por isso que ele então usa de ironia. Entretanto, aqueles irmãos poderiam se ofender com essa ironia, e Paulo diz: olha, não me interprete mal, eu não quero mal a vocês, eu estou tratando vocês como a filhos amados, eu quero trazê-los à lucidez, eu quero que vocês compreendam aquilo que eu estou dizendo e como os caminhos de vocês são caminhos errados. J. Adams comenta esse texto e diz que Paulo tem o cuidado de observar que o seu objetivo final não era envergonhar os coríntios, mas ele diz assim: mas se a vergonha levasse ao arrependimento, tudo bem. O objetivo era pastoral, o objetivo era benéfico. Lá no verso 15, Paulo reafirma o seu amor paternal. Olha aí na sua Bíblia, volte lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. A palavra que aparece aí na sua Bíblia, traduzida por preceptor, é a palavra de onde vem a nossa palavra portuguesa pedagogo. Pedagogo. Paulo está falando, ainda que vocês tivessem vários pedagogos. O que era então um pedagogo? O pedagogo ou era um escravo doméstico, ou ainda um homem livre, contratado para acompanhar o filho de pais bastardos, ou os filhos bastardos de pais, que então deveriam ser instruídos. Os pedagogos iriam então no lugar do pai, já que era um filho bastardo,
Eles deveriam corrigir, livrar de perigos, livrar das más influências. Mas o pedagogo, por melhor que fosse, por mais bem intencionado que ele fosse, não se comparava ao pai, aquele que gerou e que estava com os seus filhos e que tinha um cuidado amoroso para com os seus filhos. O pai não era contratado, o vínculo era outro. O vínculo do pai para corrigir os seus filhos era o vínculo do amor. Então a ideia aqui é que, por mais que os coríntios tivessem muitos outros mestres, e eles estavam de fato se reunindo em torno de partidos e elegendo vários outros mestres, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu já disse que Paulo está nominando ele e Apolo e Pedro, mas havia muitos outros mestres que Paulo não cita pelo nome. Por mais que vocês tenham muitos mestres que podem instruir a vocês, Paulo está dizendo: eu falo a vocês como alguém que os gerou espiritualmente, eu os amo verdadeiramente. Paulo demonstra que amava de fato e de verdade, e é por isso então que ele está exortando e falando de forma muito dura aos seus filhos amados. Para exortar corretamente, você precisa fazer isso movido pelo amor, porque o amor é requisito essencial para a exortação bíblica. É por essa razão que, quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala acerca de dizer a verdade. Nós precisamos falar a verdade uns aos outros, mas ele deixa muito claro: a verdade precisa ser dita em amor. Tem muita gente que é franca e diz: não, eu sou sincero, eu sou honesto, eu sou direto, e não passa de um mal educado. Nós não precisamos ser indelicados para falar a verdade. Com isso eu não estou dizendo que você não pode falar de forma dura, porque Paulo está falando de forma dura. Como eu disse, Paulo está usando de ironia com estes irmãos. Não há problema no uso da ironia em si, mas é claro que você precisa ter muito cuidado com a ironia. Como eu disse, a ironia é um recurso usado para demonstrar o outro, ou para levar o outro a compreender a sua insensatez, o quão absurdo é pensar da forma como eles estão pensando. Então, se a ironia for usada para isso, para demonstrar o absurdo de um pensamento, para que a pessoa repense, para que a pessoa pense corretamente, ok. Entretanto, não use da ironia para desestabilizar alguém numa discussão. Isso é muito diferente. Há pessoas que fazem exatamente isso, e eu falo isso trazendo para mim o pecado. Você não pode usar de ironia para fazer o outro sair do sério porque você quer ganhar uma discussão. Isso não é amoroso, a não ser que você entenda que é amor próprio. Aí sim, isso é amor próprio, e amor próprio é pecado. Então não use da ironia dessa maneira. Entretanto, mesmo usando a ironia de forma correta, como Paulo faz, deixe claro para o seu irmão o seu amor por ele, a propósito da repreensão. Tem que ficar claro o que está acontecendo. Paulo foi irônico, mas ele diz: olha, eu não estou fazendo isso para envergonhar vocês, não é o meu objetivo envergonhar vocês, eu os amo, eu os trato como filhos amados. É preciso que as coisas fiquem bem claras. Quando você vai exortar o seu irmão, ele precisa ter muita convicção de que você o ama. Deus deixa isso claro quando Ele repreende os seus filhos. Ele repreende aqueles a quem Ele ama. Deixe claro que a repreensão é movida pelo amor. Infelizmente, muitas repreensões, exortações, não são fruto de amor genuíno. Você pode pensar em alguns tipos de repreensão aqui. Por exemplo, há quem repreenda o outro para enfatizar a sua superioridade.
é uma repreensão movida por autojustiça. Se você fosse como eu, você não agiria assim. Eu sou o padrão de verdade, eu sou o padrão de crente, e quem não é como eu, precisa ser repreendido, precisa ser chamado a atenção. Não tem nada a ver com a glória de Deus, tem a ver com aquilo que eu penso ser o melhor. Há repreensões movidas por inveja. E veja que ironia, você tem um irmão que cometeu um pecado, o outro estava doido para fazer a mesma coisa, ele estava doido para cometer o mesmo pecado, ter a mesma atitude, mas com medo da repreensão, ele não fez. Veja que ele deixou de pecar, não foi para que Deus fosse honrado, ele só deixou de pecar porque ele tem medo da consequência, e então ele vê um outro cometendo aquele pecado, já que eu não faço, ninguém pode fazer, ele vai lá e repreende. Onde é que está Deus nisso aí? E veja, a atitude está correta, chamar a atenção por um pecado, a motivação está completamente errada, completamente equivocada. Há aqueles que repreendem para se defender. Isso acontece muitas vezes nos casamentos. Você sabe que alguém pecou, seu cônjuge, você sabe que ele pisou na bola, você sabe que ele errou, mas você não falou nada. Você colocou aqui, ó. Deixa aqui. Um dia, o outro cônjuge foi lá e falou assim: seguinte, eu queria conversar com você. Você fez isso, aí você tira a carta aqui da manga. Mas você também fez assim, e aí ele vai repreender. Não, peraí, qual é o objetivo disso? É repreensão bíblica, exortação bíblica. Você está preocupado com o que o outro está fazendo diante de Deus? É claro que não está. Se tivesse, tinha repreendido lá quando aconteceu. Por que você está usando isso somente agora, na hora que você está sendo confrontado? Isso é muito comum, meus irmãos. Usa-se a exortação como defesa, e qualquer exortação que não proceda do amor é pecaminosa. Se você quiser repreender corretamente, você precisa lembrar que você precisa ser movido pelo amor. Paulo vai mostrar mais. Você exorta corretamente vivendo de forma coerente com a sua exortação. Dê uma olhada, Paulo exorta os coríntios agora a imitarem a ele. Verso 16: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E aqui então está uma questão interessante, porque se você conhece bem a epístola aqui aos coríntios, você sabe que Paulo não considera a si mesmo como o padrão último a ser imitado. Então por que Paulo está dizendo aqui, imitem a mim? Vá lá no capítulo 11, dessa mesma epístola, porque Paulo vai falar a mesma coisa lá, mas ele vai completar o seu raciocínio. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí então está o padrão último que nós precisamos imitar. Quando Paulo então diz àqueles irmãos: olha, por amor eu estou exortando vocês, vocês precisam me imitar. Ele não está fazendo isso de forma arrogante, se colocando como padrão. Ele está dizendo: me imitem, porque eu estou imitando ao Senhor Jesus Cristo. E no contexto isso fica bastante interessante, porque veja, parece que o apóstolo está seguindo de verdade a ordem que Deus deu aos pais, lá em Deuteronômio, quando os pais são chamados a exortar ou a educar os seus filhos. Abra lá sua Bíblia em Deuteronômio, vá no capítulo 6, veja o verso de número 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas
falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e a levantar-te. Então perceba Deuteronômio. Vocês vão ensinar aos filhos a palavra. Essa palavra que vocês vão ensinar aos filhos precisa estar antes no coração de vocês. De outra forma, o nome disso é hipocrisia. Paulo está dizendo: eu estou admoestando vocês como pais. E ele diz: olha, sigam o meu exemplo. Não parece que Paulo está aqui bem em acordo com o que está sendo dito lá em Deuteronômio? Aquele que repreende, ele não pode ser um hipócrita, ele precisa buscar caminhar em santidade, ele precisa buscar ser um exemplo. Isso não quer dizer que ele não vai pecar, porque só há um que nunca pecou, Cristo Jesus. Mas ele também não vai ser um hipócrita que não se esforça para andar em santidade e sai por aí corrigindo a outras pessoas. Lembre-se que Jesus repreendeu pessoas assim, que ensinam e não fazem. Mateus capítulo 23, o texto diz assim, Mateus 23, versos 3 e 4, eu vou ler o 2, 3 e 4. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Jesus não poderia ser mais claro aqui. Estes homens são hipócritas. Eles atam fardos pesados que eles não carregam. Agora, o que eles estão falando está correto em muitos momentos. Imitem, ou façam o que eles estão dizendo, não os imitem. Veja a diferença do apóstolo Paulo. Olha, vocês estão fazendo errado, me imite. Eu sou um imitador do Senhor Jesus Cristo. E se você lembrar do próprio Cristo, quando as pessoas o comparavam com os fariseus, qual era de grande diferença? Jesus falava como quem tinha autoridade. Porque diferente dos fariseus, Jesus cumpriu todos os mandamentos. Jesus nunca ensinou ou ordenou alguma coisa que ele mesmo não tivesse feito. Paulo então não quer cair no erro do fariseu. Paulo, ao exortar os coríntios e ordenar que eles o imitassem, deixa claro que ele se esforçava para cumprir aquilo que ele estava cobrando dos irmãos. E mais ainda, veja lá o verso 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino a cada igreja. Se você ler esse texto na versão NVI, Paulo diz assim: eu envio Timóteo, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo. Paulo não somente afirmava que era um padrão. Paulo está dizendo: eu estou mandando Timóteo. Timóteo é meu filho amado, ele é fiel em Jesus Cristo e ele vai lembrar como eu sou. Timóteo era uma testemunha do modo de vida de Paulo, e é Timóteo que está indo à igreja de Corinto para fazê-los lembrar que Paulo, enquanto esteve entre eles, sempre se comportou de forma santa, piedosa, sempre buscou cumprir os mandamentos do Senhor. Timóteo levaria os coríntios a lembrar de como era o proceder de Paulo, sendo ele testemunha do modo de vida do apóstolo. E Paulo diz que ensinava em cada igreja aquilo que estava de acordo com a Escritura.
Logo, Paulo está dizendo: olha, eu vivo de acordo com a Escritura. Ele admoesta em amor, ele vive aquilo que ele está cobrando dos outros, ele está numa posição que lhe permite exortar os seus irmãos. E Paulo, quando escrever aos Gálatas, vai dizer que eles precisam repreender uns aos outros, e ele faz isso de forma bastante interessante. Gálatas capítulo 6, veja o cuidado que Paulo diz que deve ter aquele que exorta. 6:1: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, vocês que estão caminhando coerentemente em acordo com a doutrina, vocês que podem ser vistos como padrão, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejais também tentado. Não há em momento nenhum na Escritura, a ordenança para alguém que está vivendo de qualquer maneira, ficar chamando a atenção alheia. Aquele que exorta, se ele quer fazer biblicamente, ele precisa ser coerente com a doutrina da Escritura, porque a correta exortação deve partir daqueles que estão se esforçando para viver para a glória de Deus. E eu enfatizo mais uma vez, não deve partir de pessoas perfeitas, todos pecam, mas aqueles que estão vivendo de qualquer maneira, não deveria sequer pensar em repreender o seu irmão. Então, se você costuma chamar a atenção dos outros, quando eles estão em alguma falta, mas você não tem se esforçado para viver de forma piedosa, você não tem se esforçado para viver em santidade diante do Senhor, a sua exortação não é bíblica. Isso é pecado que você está fazendo. Ela é motivada por várias outras razões que não o amor cristão, que é a Deus e ao próximo. Então pare de fazer isso. Se emende na sua vida. Seja coerente. Honre a Deus com a sua vida. Lembre que Jesus advertiu aqueles que querem tirar o cisco do olho do irmão, mas que não retiram a trave do próprio olho. De novo, Jesus fala: hipócrita. A correção e a exortação parte de pessoas que buscam honrar a Deus. Contudo, o princípio aqui vale para aquele que está exortando. Quem está exortando precisa ser coerente com a doutrina. Por que eu estou pontuando isso de forma muito categórica aqui? Porque muitos podem usar essa situação para não corrigir os seus pecados. Se você está sendo exortado por alguém que também está em falta, você não pode usar isso como justificativa para não se arrepender. Você não pode simplesmente dizer: eu vou continuar no meu pecado, porque quem está me exortando também está em pecado. Olha, ele vai para o inferno e você vai para o inferno junto com ele. O fato dele ser hipócrita não retira de você a responsabilidade de se arrepender diante de Deus, se aquilo que foi dito é verdade. Isso acontece até mesmo quando a verdade não é dita em amor. Porque alguns vão dizer: ah não, eu não quero nem ouvir essa pessoa, porque ele falou de forma bruta. Ok, ele falou de forma bruta, é errado, é pecado, mas é correto o que ele disse? Pense no que ele disse. Se for correto, se arrependa. Confesse a Deus, deixe o pecado, alcance misericórdia, viva em piedade, repreenda o seu irmão. Repreenda o seu irmão. Não use isso como uma desculpa para continuar da maneira como você está andando. Lembre-se que cada um dará contas de si mesmo a Deus. E pode ser que no futuro você será aquele que vai ser bênção na vida deste que te exortou de forma errada, fazendo de forma correta com ele, sendo padrão,
e chamando a sua atenção. Mas o texto continua mostrando como é que você exorta corretamente. Para exortar corretamente, você não pode temer maledicência, ou temer ser alvo de maledicência. Dê uma olhada aí no verso 18, porque aqui Paulo trata mais uma vez da arrogância de alguns coríntios. Ele diz assim: alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. A ideia aqui é a seguinte: Paulo está dizendo, eu estou enviando Timóteo, que vai lembrar a vocês o meu modo de vida. Foi isso que ele disse? Alguns coríntios tomam isso e falam assim: está vendo como Paulo é um covarde? Nem aqui ele vem, está mandando Timóteo no lugar dele. Ele não tem coragem de aparecer aqui na nossa frente. É sobre isso que Paulo está dizendo aqui. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Eles insinuavam que Paulo então não os amava verdadeiramente, porque em vez de ir lá, estava mandando recado, estava mandando outro em seu lugar. O nome disso é maledicência. Eles estão falando mal daquele que está dizendo: eu estou exortando vocês, porque eu amo a vocês. E não poucas vezes, meus irmãos, aqueles que se propõem a exortar os irmãos, serão alvo de falatório. Não é fácil cumprir a ordem bíblica de exortar pessoas, de exortar os irmãos, porque logo vem a frase: ó, fulano acha que é mais santo que os outros, fulano é metido a ser crente. Em vez de eu pensar no meu pecado, quando o outro vem me repreender, eu inverto e começo a falar mal do outro. Fulano não cuida da sua própria vida, quer cuidar da vida dos outros. Essa é a importância de se viver coerentemente, viu? Meu professor de seminário costumava falar algo interessante. Ele falava assim: ninguém desmoraliza aquele que tem moral. E é a mesma coisa. Se alguém falar mal de você, aqueles que estão ouvindo o falatório compararem com a sua vida, e se você estiver vivendo de forma coerente, caiu a narrativa. Caiu. É claro que isso não impede o falatório. O falatório vai continuar muitas vezes acontecendo, e por causa do risco de sofrer com a maledicência daqueles que devem ser de fato exortados, muitos até pensam em conversar com os irmãos, mas eles desistem. Ah, melhor deixar para lá, né? Melhor não mexer com isso não. Eu não vou ficar arrumando confusão para mim. Cada um com seus problemas. E você está vendo o seu irmão pecar. Você ama o seu irmão. Quem se acovarda com medo das consequências e não vai exortar o outro, não ama o irmão, ama a si mesmo. Nós precisamos pensar muito nisso, porque é como se um irmão estivesse cego, caminhando para o buraco, e você falasse assim: deixa para lá, não vou ajudar não, porque de repente ele vai até me tratar brutamente, falando que não é para se meter na vida dele não. Exorte com amor, sendo coerente, sem medo do que vão falar acerca de você. Não é uma conduta correta deixar de lado a exortação com medo das consequências. Paulo está fazendo o que deve fazer, Paulo está exortando os crentes, e ele sabe o que os coríntios estão pensando acerca dele. Não esqueça que os crentes são membros uns dos outros, não é isso que Paulo vai dizer? E que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Então não tenha medo
de repreender os seus irmãos e de até sofrer por maledicência ao exortar o seu irmão, desde que você se certifique que você está fazendo isso por amor a Deus e por amor ao seu irmão. Amor, ele precisa ser demonstrado de fato e de verdade. Não tema sofrer afrontas por amar a Cristo e os irmãos. Cumpra a ordenança bíblica. Não é algo que é colocado aqui para você escolher se você vai fazer ou não. Não é uma opção. Exortai-vos mutuamente. Se você olhar alguém pecando, você precisa corrigi-lo. A igreja é o corpo de Cristo. E quando alguém peca no corpo de Cristo, é o cabeça que está sendo afrontado por amor a Cristo, o cabeça do corpo. E aos irmãos, é preciso fazer o que tem que ser feito e lutar pela pureza da igreja, que traz glória ao Salvador. Essa precisa ser então a sua motivação, a glória de Cristo. Se você estiver preocupado com a sua vida e a sua glória, você não irá fazer, você vai ficar com medo do que vão falar de você. Você exorta corretamente, não temendo a maledicência. Por último, você exorta corretamente, estando pronto para ir até o fim do processo. Veja o que vai acontecer agora. Paulo afirma que, a despeito do que pensavam os coríntios, Paulo não nos ama, Paulo está mandando Timóteo, Paulo é fraco, ele não tem coragem de falar isso aqui na nossa cara. É por isso que ele está mandando Timóteo. Bom, a despeito de tudo isso, ele estava disposto a ir lá. Verso 19: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Primeira coisa que você nota aqui é que Paulo está exortando de longe mesmo, porque ele está escrevendo uma carta. Ele recebeu a carta dos da casa de Cloé, dizendo: olha, Paulo, depois você saiu daqui, problema atrás de problema, grupo se dividindo, tem um moço ali, capítulo 5, que está se deitando com a esposa do seu pai, tem irmão levando o outro na justiça comum. Paulo, o pessoal está andando aqui soberbo. Paulo então escreve, ele é duro, ele afirma o seu amor e agora diz: eu vou aí, mas ele sabe que depende não dele somente, mas de Deus. É o Senhor que soberanamente está no controle de todas as coisas. É por isso que ele diz: em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Se houvesse condições de Paulo efetuar essa viagem, querendo o Senhor, Paulo em breve iria ter com a igreja. Então ele diz: e quando eu for, eu vou demonstrar aí a inconsistência de alguns que estão falando muito, mas que não estão demonstrando piedade nas suas ações. É por isso que ele diz assim: então conhecerei não a palavra, não o que está sendo dito, mas o poder dos ensoberbecidos, desses arrogantes que estão falando aí. Veja o verso 20: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: vocês são orgulhosos, vocês falam muito, eu quero ver se isso é verdade, eu quero ver se isso se comprova na prática, eu quero ver se vocês faladores vão manter a sua posição pessoalmente, porque o reino de Deus não tem a ver com o que você diz, mas com aquilo que você pratica. Senão é hipocrisia. Quem fala e não faz é hipócrita, é inconsistente. Paulo está dizendo: eu vou até aí. Lembre-se, no reino de Deus, as ações, elas contribuem
para testemunhar se aquilo que você fala é verdadeiramente crido por você. É por isso que precisa haver coerência. Ao falar do reino de Deus, Paulo agora então está apontando para o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Veja que interessante, ele começou esse trecho dizendo assim: eu não estou falando isso para envergonhar vocês. Não foi assim que ele começou? No capítulo 14, ele tinha dito no versículo de 8, dê uma olhada aí do capítulo 4, de forma irônica: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Vocês estão se vendo como reis, em vez de súditos no reino do Senhor Jesus Cristo. Quem dera que tudo isso fosse verdade, eu me ajuntaria a vocês como servo de Cristo. Aí Paulo fala: não estou falando isso para envergonhar vocês, eu estou falando porque eu amo a vocês. E agora então ele lembra: no reino de Deus, ou o reino de Deus não consiste em palavra, o reino de Deus consiste em poder. Paulo está lembrando quem é o verdadeiro rei desse reino. Cristo reina, os seus servos não. Nós nos submetemos. Quando nós vivemos as leis do reino, nós vivemos as leis de Cristo. E é isso que estes irmãos precisavam ter em sua mente. Não há lugar para outro rei senão Cristo Jesus. Não se ensoberbeçam, vivam humildemente de acordo com as leis do reino. E então Paulo encerra falando algo de forma muito franca. Veja no verso 21: que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo não vem aqui, Paulo é tão medroso que está mandando Timóteo no lugar dele. Está falando: eu vou, vocês querem que eu chegue como aí? Depois de uma repreensão dessa, como é que vocês querem me ver? Paulo quer que os coríntios se arrependam. Ele os repreende em amor, mas ele está disposto a usar da vara, caso não haja arrependimento. Ele está disposto a ir até o fim no processo de disciplina. A menção da vara é exatamente uma menção à disciplina. Jesus é aquele que traz a vara ou o cetro, que está nas mãos do rei. E o uso da vara é algo que precisa acontecer no meio da igreja. Então quem cumpre a ordem bíblica do Senhor de exortar uns aos outros, precisa estar disposto a ir até o fim no processo. Se você exorta alguém, o objetivo precisa ser a glória de Cristo, o arrependimento do seu irmão. O seu irmão precisa cair em si, entender a gravidade do pecado contra Deus, se arrepender, e está tudo certo. Contudo, se ele não se arrepende, precisa dar um outro passo. As coisas não param aí, não acabam aí. E o próximo passo é levar o irmão às autoridades da igreja, ou seja, ao conselho da igreja. Porque se você repreendeu e o pecado não foi constatado, confessado e deixado, um irmão que está vivendo em pecado precisa ser tratado pelos pastores da igreja, por aqueles a quem Deus deu o poder das chaves. Lembra de Jesus falando isso em Mateus 18? O texto que o pessoal usa para falar de reunião de oração, e que não tem nada a ver com reunião de oração, tem a ver com disciplina. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou. Mas não é para orar não, que os 2 ou 3 estão reunidos.
é para disciplinar. O que tiveres ligado na terra, terá sido ligado nos céus. O que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. É para isso que se juntam os 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, que disciplina quando a igreja está disciplinando. É por isso que o processo não termina na sua exortação ao irmão, caso ele não se arrependa. Você vai até a última instância, você diz à igreja, para que se ele não ouvir a igreja, ele seja declarado gentio e publicano. Ele não está vivendo como crente. E quem não está vivendo como um servo de Deus, não pode tomar parte no corpo de Cristo. Ele precisa ser tratado como um gentio, ou como Paulo vai falar já no próximo capítulo, ele precisa ser entregue a Satanás, para que a alma seja salva lá no dia do Senhor. Paulo está preparando o caminho para aquilo que ele vai falar no capítulo 5. A igreja precisa levar a sério a disciplina. Mas veja, por conta da influência do individualismo, muitos até tomam o primeiro passo, exortam o irmão, e aí o irmão não se arrepende. Deixa para lá, já fiz a minha parte. Não fez não. Você começou um trabalho e parou na metade. Você precisa ir até o fim, porque isso é muito sério. Se você sabe que alguém está em falta, se você já exortou a pessoa, se ela não se arrependeu, quando você não comunica aos pastores da igreja, você está sendo conivente com o pecado. Eu já falei aqui algumas vezes que nesses meus 22 anos de ministério, que vão ser completados agora, poucas vezes eu vi um pai entregar o seu filho ao conselho da igreja. Os pais não dão mais conta. Eles já exortaram, eles já disciplinaram, eles já tentaram tirar o computador, o videogame, o ar do menino, e o menino não se emenda. E o que o pai faz? Leva lá no conselho dizendo aqui, esse meu filho é rebelde quanto mais. Lembra dessa lei? Lá no Antigo Testamento, quando eles levavam para os anciãos, esse meu filho é rebelde quanto mais. Tome aqui, os anciãos julgavam, e fosse verdadeira a acusação dos pais, o filho era apedrejado e morto, para que o mal fosse eliminado de Israel. Louvado seja Deus, o Filho perfeito de Deus foi apedrejado, foi morto, foi traspassado pelos nossos pecados, e hoje nós não apedrejamos mais os filhos, mas continua havendo anciãos na igreja, continua havendo disciplina na igreja, e os pais que não estão dando conta mais dos seus filhos, deveriam levar os seus filhos ao conselho, mas eles pensam assim, e a vergonha? E a vergonha? O que vão falar da minha família? O que vão falar sobre mim como pai? E deixam seus filhos tomando o caminho que eles estão tomando de pecado. Isso é terrível. É preciso ir até o fim com a disciplina bíblica, porque quando nós exortamos, nós fazemos isso por amor. Pais que param o processo e que não envolvem a igreja nesse processo, não amam os seus filhos, amam a si mesmos. É igual casais que começam a brigar, e a exortação do marido para a mulher, ou da mulher para o marido, tentou resolver, leve ao conselho da igreja. Pastor, mas aí eu vou expor o meu casamento. É melhor expor o seu casamento do que perder o seu casamento, porque alguns só levam para a igreja quando vão dar notícia, estamos separando. Tivessem tratado disso de forma correta e bíblica, talvez tivesse havido arrependimento, o casamento iria continuar para a glória de Deus. Mas quando você não segue o caminho bíblico da exortação,
quando você toma um caminho diferente daquele proposto por Cristo e que está sendo seguido por Paulo, quando você faz do seu jeito, provavelmente as coisas vão sair erradas, se Deus não tiver misericórdia. Porque eu sei que Ele tem muitas vezes, e não dá aquilo que nós merecemos. Mas não fique contando com isso, porque Deus deu um caminho para a pureza da igreja. Muitos com medo então de se complicar, do irmão ficar chateado, dos filhos não gostar mais, da esposa, do marido ficarem bravos, deixam os pecados rolando. E quando a igreja não exerce biblicamente a disciplina, Jesus Cristo é desonrado. Não é sem razão que as marcas da verdadeira igreja para os reformadores são a correta pregação da palavra, a administração correta dos sacramentos, o fiel exercício da disciplina bíblica. Uma igreja que não tem disciplina deixou de ser bíblica, porque Deus, como Pai, disciplina aqueles que Ele ama para arrependimento. Não é um processo fácil. Hebreus vai dizer que a disciplina, no momento que ela é exercida, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, porque ela causa isso mesmo. Entretanto, a longo prazo ela produz frutos pacíficos àqueles que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Jesus cravou os pecados na cruz, não foi para a gente ficar brincando e negligenciando o pecado, é para que o pecado seja tratado. Então, meus irmãos, a despeito do que pensa o mundo individualista, ninguém tem nada com a minha vida, os cristãos precisam ter ciência de que eles são parte de um corpo, de que eles são membros uns dos outros. Não há espaço para individualismo na igreja. Se você não gosta que as pessoas perguntem para você, falem sobre como está a sua vida, o pior lugar para você estar é a igreja. Veja quantos mandamentos há na Bíblia, onde nós nos envolvemos uns com os outros. São vários. Quando uma parte do corpo sofre, todos sofrem. E a implicação disso é que por vezes os cristãos irão precisar exortar uns aos outros para a glória daquele que é o cabeça da igreja, Cristo Jesus. É por isso que você precisa saber como exortar biblicamente. Você precisa exortar movido pelo amor, amor a Cristo, a glória do Senhor, amor ao corpo de Cristo. Quando tiver de exortar, sonde então o seu coração. Se o seu objetivo não é a glória de Cristo e o bem do seu irmão, deixe de lado. Você precisa primeiro se arrepender do seu pecado, porque é verdade que o seu irmão está pecando, mas o seu pecado não é menos pecado que o dele. Você precisa viver de forma coerente a sua exortação, porque não há nada pior do que a hipocrisia. Aqueles que exortam os irmãos sem se preocupar com a sua piedade, não estão preocupados com a glória de Cristo, mas com a sua própria glória. É o que eu acho correto, errado, ou errado, é aquilo que eu acho o padrão, não é a palavra de Cristo. Para você exortar biblicamente, você não pode temer maledicência, mas saiba que isso muitas vezes vai ocorrer. Muitas vezes falarão mal de você, não tema. Mantenha os seus olhos naquele que não poupou o seu filho para que o pecado fosse pago. Se Deus não poupou o seu próprio filho, por que você está tentando poupar a sua vida de aborrecimento? Esteja pronto a ir até o fim. Aqueles que são impenitentes precisam ser disciplinados, a fim de se voltarem para Deus, e se não se voltarem, para ficar categórico, eles não pertencem à igreja, eles não fazem parte do corpo de Cristo, eles são joio que foram plantados
no meio do trigo. O mundo individualista vê tudo isso como invasão de privacidade. Os cristãos precisam ver isso como um ato de amor. Ame a Cristo, ame os seus irmãos.